que vocês acham, gurias? Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou da questão da verticalidade, né? Seria por causa disso que a gente praticamente só encontra cardápios no formato. A gente não encontra cardápio no formato paisagem, né? O máximo que a gente encontra hoje em dia, assim, um ou outro lugar querendo fazer uma ousadia é um quadrado. Mas na maioria das vezes é na vertical que a gente encontra os cardápios, né? Os Então, a cardápios. gente tem uma distribuição, né? Tem uma distribuição de itens. O que acontece? Existe uma tendência nossa, agora pela questão do funcionamento cerebral mesmo, a distribuir uma ideia de hierarquia, né? Primeiro, aquilo que me chega antes, aquilo que vai chegando a seguir e aquilo que completa. Muitas vezes a gente vai levar a ter mais atenção no que deu a primeira impressão e na memória mais recente, não é? Os cardápios vão distribuir de maneira mais normalmente verticalizada, porque há uma tendência da gente fazer uma construção de ideias sobre a distribuição dos itens, não é? Mas a gente já vê que o que tiver pelo meio vai ter menos atenção, naturalmente. Mas isso, claro, que vai ser modificado justamente por essa questão da composição que a Carlinha falou. Se a gente distribuir algumas questões de forma, de cores, de sinalizações, a gente vai reconduzir a atenção do cliente, não é? Porque também tem uma coisa assim, de formas já pré-definidas e estabelecidas que parecem que sempre tem que ser assim, né? Isso é uma coisa no design que eu falo muito. Não é porque disseram que aquilo tinha que ser quadrado, que tem que ser quadrado ou retangular pro resto da vida. Né? Ele pode ser diferente. Claro que daí tem questões assim, por exemplo, nos impressos de formato de papel, aproveitamento, que vai também refletir no custo. Mas pode sim ser arranjado de uma outra maneira, super criativa e tendo o mesmo efeito, né? É só respeitar, digamos assim, entender as leituras, as percepções que aquilo ali vai ter de quem tá olhando, né? Então não é obrigatório sempre o mesmo. E daí tem pessoas que dizem que já li vários autores, já ouvi várias pessoas falando que o cardápio retangular e vertical, bem longo, ele é mais elegante. Então isso está associado a uma questão assim de elegância, enfim, né? Então tem essas questões, né? Uma forma mais esguia e mais alta, ela é realmente uma forma assim mais elegante, talvez por isso também seja bem utilizado. Faz diferença ter caixas, o box, no layout do cardápio? O que eu posso comentar? Eu posso comentar sobre a chamada de atenção, não é? Quando a gente tem itens que seguem um fluxo, não é? Ou um design mais geral, semelhante, a nossa tendência é não reter a atenção a um item ou outro. Então, é por isso que, de fato, quando a gente quer grifar algo, não é? Ou chamar a atenção, a gente vai circular, colocar em quadrinhos ou modificar a cor. A tendência, eu falo mais no aspecto comportamental, sim, serve para chamar atenção. Mas existe uma outra questão. Quando chama atenção para algo que está num quadrado, o que está ao redor dele normalmente vai, por reflexo, receber menos atenção. Então, essa distribuição passa que numa imagem geral, provavelmente nosso olhar vai circular entre os quadrinhos, por exemplo. E mas a se gente você vai acabar... você encher de quadrinhos, aí eu acho que sim. você perde um pouco, né? Viu? Se encher de quadrinhos, o que a gente faz? Volta para aquele outro aspecto, que faz com que toda a tela seja de um jeito. É interessante, né? Que é mais ou menos, às vezes, o que acontece com o cardápio virtual, né? Que você fica passando um monte de quadrinho e você fica perdido e você acaba que você não sabe o que você vai pedir, né? Você entra no iFood, é um monte de fotinho, um monte de coisa que se você às vezes não souber o que você quer, aí você fica com mais dúvida ainda, né?
Nossa, eu sei, eu vou pedir pelo iFood, eu penso, mas eu já coloquei o item, não sei, mas nem me lembro qual restaurante era. Tipo, todos eles ficam mais ou menos do mesmo tamanho e tudo colorido, fotos legais, mas são muitas. Se elas ficam semelhantes, a gente acaba não retendo a atenção, né? Outra coisa, tudo isso que a gente tá falando tem que ter cuidado para qualquer desses elementos que destaquem o texto não competir com a fotografia, né? Porque o que é mais importante dentro do cardápio? É você ver a fotografia do alimento que você vai comer e vai ler a descrição. De resto, assim, as coisas não podem competir. E é engraçado que existe ainda muito restaurante que tem cardápio que não tem fotografia, né? Que parece aquela coisa assim de Xerox, que você vai passando as folhas e só tem coisa escrita. E aí eu compartilho com vocês uma experiência que eu tive. Na verdade, eu já compartilhei com vocês, vou compartilhar com quem está assistindo. Que para quem não é aqui de Brasília, aqui em Brasília tem um lugar muito legal que chama Mané Mercado, que é um galpão imenso que tem ao lado do estádio do Mané Garrincha, e são vários quiosques de restaurante. E você sentado na mesa, você por um cardápio virtual, você pode escolher o que você quiser de qualquer restaurante. Então, você num pedido só, você escolhe o chopp da Heineken com o galeto do não sei da onde, com o sushi do outro. E aí, eu sentada lá, esperando meu prato, eu comecei a observar que as pessoas escolhiam pela foto. Elas, hora nenhuma, falavam assim, eu quero a batata frita do galeto, eu quero o chopp da Heineken. Elas pegavam o celular, porque era um cardápio virtual, e mostravam para o garçom, eu quero esse prato. Então, os restaurantes que não têm a foto do prato, eles não devem vender quase nada, porque as pessoas escolhem pela foto. A foto é um item importante do cardápio. E aí eu acho que vem uma tendência, né, grande de se ter a fotografia no cardápio. Só que isso está meio que acabando um pouco com o cardápio impresso, né? As pessoas estão querendo, acho que até por uma questão de economia, de não ter que ficar imprimindo o cardápio colorido e tal, numa qualidade, num papel bom, está se caindo na questão de se ter apenas aquele QR Code para a pessoa ir lá e entrar no cardápio virtual. Eu, na minha opinião, depois vocês dão a de vocês, de fotógrafa e de consumidora também, eu acho que isso não é uma coisa inclusiva, porque nem todo mundo sabe mexer num aplicativo, nem todo mundo gosta, nem todo mundo enxerga. Então, eu acho que é válido se ter o cardápio virtual, sim, mas eu acho que se tem que ter as duas opções. Assim como eu acho que também tem que ter em braille, em braille para quem é cego ler. Eu acho que os cardápios, as pessoas quando vão fazer um design de um cardápio, tem que ter o cuidado com as pessoas mais idosas, que não conseguem ler aquelas letras, às vezes, muito pequenininhas. A questão da foto auxilia também nessa parte, né? Mas, tipo, um cardápio virtual para o idoso é péssimo, porque é claro que a maioria hoje em dia já é super tecnológico, mas geralmente o cardápio é uma coisa que não é igual ao WhatsApp, que você consegue mexer a letra, aumentar a letra, né? Na hora que você está ali. Como a Gabi comentou ali, né? É preciso pensar, como trouxesse essa ideia de inclusão que é tão essencial, até porque o estabelecimento quer poder oferecer para todas as pessoas, né? Então, fontes maiores, como a Gabi coloca, né? Adaptações que a gente tem que fazer, se colocar no lugar. Essa questão da imagem é tão importante porque, como tinha falado antes, comportamentalmente, a gente vai comer algo. Pensa que na natureza, nosso comportamento de comer é exatamente o alimento estar ao vivo. Nós vamos comer. Então, quando a gente vai escolher o que comer, é muito importante enxergar aquilo. Mesmo que a gente vá projetar na nossa ideia que temperatura, que textura, que sabor deve ter, e quanto mais a foto representar isso, apresentar, não é, a verdade do prato, melhor.
Então, ter só um prato escrito segue somente para a parte de codificação de Sim. informações, né? E isso não é natural. A fotografia auxilia isso, inclusive, né? Se você tem um prato com uma descrição, com uma tipografia menor, a foto te ajuda a ver o que é aquele prato, né? Então, ela é imprescindível. Seja o cardápio físico, seja o cardápio virtual, com QR Code, seja como for, isso é uma tendência, do nosso momento agora. Ele vai precisar de uma fotografia, né? A não ser que você fique ali no lugar olhando os pratos que passam. Eu faço isso, eu olho os dos outros. Tipo, eu quero que A gente quer garantir, né? Esse é aquele.